Andar de caiaque em um rio em um belo dia de verão pode parecer uma atividade bem relaxante para você e para mim, mas relaxar não é a ideia de diversão para todo mundo. Mas alguém se escondeu atrás de um travesseiro enquanto assistiu isso? Você pode não se imaginar como um canoísta extremo, mas estou prestes a te levar em um passeio alucinante por todas as coisas estranhas, maravilhosas e absolutamente incríveis, neste episódio de coisas que você vai ver pela primeira vez em sua vida. O oceano é o lar de algumas criaturas que são tão malucas que você mal acreditaria em seus olhos se visse. E por falar em olhos, olha só essa lula super estranha e de olhos arregalados. They look like googly eyes. Não, esse não é um brinquedo de pelúcia que alguém jogou no oceano. Essa é uma lula viva que foi vista na costa da Califórnia, em agosto de 2016, a uma profundidade de quase 900 metros, quando a equipe de pesquisadores no navio de pesquisa EV Nautilus avistou a criatura pela primeira vez. Eles não conseguiram parar de rir de como ela parecia falsa. Essa bolha roxa brilhante é realmente conhecida como lula atarracada, ou Rosia pacífica, que na verdade está mais intimamente relacionada à família dos chocos, apesar de parecer um cruzamento direto entre uma lula e um polvo. Esta criatura marinha hilária e bizarra passa a vida no fundo do mar, ativando uma capa de muco pegajosa que lhe permite juntar pequenas pedras e areia em seu corpo, enquanto se enterra no sedimento para se camuflar. Isso é, exceto por seus olhos gigantes, que ficam de fora para detectar qualquer presa em potencial, como camarão e peixes pequenos. Quanto à expressão de olhos arregalados, a pesquisadora Samantha Wishneck, que estava a bordo do navio na época, diz que a equipe provavelmente encontrou a lula em um momento em que ela não esperava ver um submarino robô de 2.495 quilos se movendo em direção a ele. Existe algum momento conveniente para esse tipo de encontro? Mas alguém acha que essa lula de olhos arregalados está olhando direto para sua alma. É quase como se estivesse hipnotizando você, dizendo: você deveria se inscrever no Fala Sério e curtir esse vídeo, e usar os seus tentáculos para clicar naquele ícone de sino. Sei lá, acho melhor seguir esse sábio conselho. Tudo feito? Então, de volta ao vídeo. Você é do tipo de pessoa que anseia pela sensação viciante de adrenalina correndo em suas veias o tempo todo? Bem, existem muitas atividades no mundo que certamente podem satisfazer essa necessidade. E essa deve ser uma das coisas mais arrepiantes que você já viu. Mas alguém ficou com o coração na garganta enquanto assistia isso? Ou apenas eu? Este rio sinuoso e estreito de roer as unhas é o Rio Claro, que fica fora de Molina, Chile, e é tão épico quanto parece. Como você pode ver, algumas partes do rio afunilam para se tornarem tão apertadas que a única maneira de apreciá-la em toda a sua glória é pegar um caiaque e descer rio abaixo. Mas quem seria corajoso ou maluco o suficiente para fazer uma coisa dessas? O canoísta profissional Dane Jackson e seus amigos fariam. Dane levou sua GoPro em todos os tipos de aventuras emocionantes, mas seu trajeto no Rio Claro em julho de 2020 deve ser de longe o mais louco de todos. É claro que é preciso um verdadeiro especialista para navegar pelas inesperadas curvas acintuadas e rochas salientes, para não mencionar as quedas intermináveis. Ok, isso parece muito divertido, mas esse belo trecho de rio certamente não é para os fracos de coração, sem mencionar os inexperientes quando se trata de caiaque extremo. Por enquanto, acho melhor que a maioria de nós experimente a sensação indiretamente, através de aventureiros experientes como Jane Jackson, não é mesmo? Pensamos na maioria dos pássaros como sendo delicados, bonitos e nada ameaçadores para nós humanos, não é mesmo? Bem, deixe-me apresentá-lo a um pássaro particularmente temível que desafia esse conceito, o capercaillie ocidental. As chances são de que você nunca tenha ouvido falar dessa criatura, a menos que você more nas terras altas da Escócia, onde geralmente são encontrados hoje em dia. Esta ave, na verdade, foi extinta na Grã-Bretanha, no século XVIII, antes de um projeto de reintrodução começar na Escócia, na década de 1830, e atualmente existem apenas cerca de 1000 deles na natureza. Eles são um membro da família Perdiz, e se não conseguir imaginar apenas olhando, eles podem ficar muito grandes. De fato, o maior espécime já registrado em cativeiro pesava mais de 7 quilos. Para você ter uma ideia, isso é mais pesado que uma bola de boliche, em um caso de dimorfismo sexual extremo, o que basicamente significa que machos e fêmeas exibem características distintamente diferentes. Os capercaillie machos são os maiores da espécie e têm cerca de 2 vezes o tamanho de suas contrapartes femininas. Além de seu tamanho e aparência, o capercaillie macho também é famoso por suas vocalizações interessantes.
Se você o visse antes de colocar os olhos nele, é provável que pensaria que essa criatura era algum tipo de porco em vez de um pássaro. Ou talvez até uma lata de tinta spray em ação. Os machos podem criar uma grande agitação com seus altos chamados de acasalamento, e são conhecidos por exibir um comportamento destemido e agressivo em relação aos humanos durante a temporada de namoro. Graças à sua reputação feroz, ciclistas e caminhantes sabem manter a distância, a menos que estejam preparados para enfrentar consequências. Ai, ai, ai! Ah! Ai! Acho bom ficar bem longe desse pássaro. Antes de continuar o vídeo, deixa eu perguntar uma coisinha. Algum de vocês já se deparou com algo estranho, maravilhoso ou absolutamente incrível que precisa ser compartilhado com o mundo? Se a resposta for sim, é só entrar em contato pelo e-mail com quaisquer clipes ou imagens incríveis que você encontrou. E se for apresentado em um episódio futuro, você pode ser mencionado. E agora, de volta ao vídeo. Lembra quando os fidget spinners estavam na moda? Ah, bons tempos. A mania acabou agora, mas em 2017, a antiga moda global foi colocada à prova como nunca antes, no espaço sideral. É isso mesmo, os membros da tripulação a bordo da Estação Espacial Internacional da NASA decidiram que seria divertido ver como a engenhoca iria girar em microgravidade. E cara, como girou! O astronauta Randy Bresnik e seus colegas realizaram uma série de truques com o brinquedinho da NASA, incluindo um membro da tripulação fazendo cambalhotas vertiginosas, enquanto o fidget spinner gira em sua mão. Mas de longe, a coisa mais legal desse clipe de fora desse mundo é ver o spinner flutuando no ar enquanto continua girando. Curiosamente, a microgravidade realmente faz com que o gadget haja de maneira um pouco diferente do que faria na Terra. Como você deve saber, um fidget spinner comum funciona segurando a parte central do spinner enquanto você gira ele. A rotação satisfatória e suave que você vê acontece por conta dos pequenos rolamentos de esferas envoltos nos anéis, chamados de pistas. Quanto mais suave for a ação nessa pista de rolamento central, menos atrito vai ter, o que significa que o brinquedo pode girar por mais tempo, mas no espaço a parte central não fica parada. Conforme explicado pela NASA, permitir que o fidget spinner flutue reduz o atrito do rolamento, e significa que o ritmo do anel central e do spinner se equaliza para que a coisa toda gire como uma unidade. Se você prestar atenção, vai conseguir ver isso acontecendo quando o Bresnik soltar o spinner. A princípio, o logotipo da NASA fica parado, como na Terra, mas rapidamente começa a girar junto com o resto da engenhoca. Será que girar um spinner em microgravidade vai ser a nova moda? É difícil imaginar como seria a paisagem de um planeta alienígena, mas e se eu lhe dissesse que provavelmente poderíamos ter uma boa ideia observando alguns lugares muito reais aqui da Terra? Acredite ou não, esse não é um trabalho de manipulação digital. Esta incrível filmagem foi capturada por Milos Kičović, que viajou pelo mundo, documentando algumas das mais belas paisagens que nosso planeta tem a oferecer. Longe de ser habitada por marcianos, o que você está vendo aqui é a incrível paisagem conhecida como Dead Valley, localizada dentro do Parque Nacional Namib-Naukluft. Seu nome significa literalmente pântano morto, em português, e é fácil entender o porquê. Dead Valley consiste em uma área de barro branco, cercada pelo que alguns dizem ser as dunas de areia mais altas do mundo, a uma altura média impressionante de 351 metros. Mas a parte mais incompreensível é como as árvores solitárias se destacam tão fortemente contra o plano de fundo colorido, de céu azul e dunas vermelhas, como uma pintura a óleo ganhando vida. Dead Valley foi formado após fortes chuvas, quando o rio Tsaltchab inundou, criando piscinas rasas temporárias, onde a abundância de água permitiu o crescimento de árvores espinhos de camelo. Mas quando o clima mudou cerca de 900 anos atrás, a seca atingiu a área e as dunas de areia invadiram a panela de barro, bloqueando permanentemente o rio da área. Sem água para sobreviver, as árvores morreram. Mas então algo estranho aconteceu. Depois de tanto tempo queimada pelo sol, a madeira ficou tão seca que não podia mais se decompor. O resultado é um cemitério de árvores esqueletizadas, amaldiçoadas pelo sol para ficarem petrificadas para sempre. O Parque Nacional de Yellowstone é um paraíso de mais de 9.000 km² para centenas de espécies de vida selvagem protegida, incluindo ursos, lobos e antílopes. Mas talvez o animal mais icônico de Yellowstone seja o bisão. De fato, em 2020, estimava-se que 4.800 deles estavam vivendo por lá, tornando ele o mais antigo e maior rebanho de bisões dos Estados Unidos. Eles podem muitas vezes serem vistos pastando, mas em 2018, alguns visitantes que passavam pela Lamar Valley Bridge conseguiram um pouco mais do que esperavam quando isso aconteceu.
Do nada, uma manada de bisões vem correndo pela estrada, passando diretamente por Kristen Clayton, que estava filmando segura dentro de seu veículo. Pode parecer uma visão bem assustadora, mas é engraçado ver como as poderosas feras são respeitosas com os carros na estrada, enquanto se movem com cuidado ao redor deles. Eles podem parecer imponentes, mas é provável que estão apenas tentando cuidar da própria vida. Quase dá pra ouvir eles dizendo: "Tô só passando, pode ficar de boa." Esse cara até tem a língua pra fora como um cachorrinho gigante, mas ao contrário dos filhotes, bisões são capazes de causar sérios danos se você ficar no caminho deles. De acordo com o National Park Service, os bisões realmente causam mais ferimentos do que qualquer outro animal em Yellowstone. Essa afirmação se torna um pouco menos chocante quando você descobre que os bisões são os maiores mamíferos terrestres da América do Norte, com os touros pesando cerca de 900 quilos e vacas, quer dizer, a bisão fêmea, pesando cerca de metade disso. Sem mencionar o fato de que os bisões são incrivelmente ágeis e podem atingir velocidades de até 48 km por hora. Então, se você acabar em uma situação tão bizarra quanto essa, é provável que seja melhor seguir o exemplo de Clayton. Pegue seu smartphone e não faça movimentos bruscos. Todo mundo sabe que a pedra é um material sólido e difícil de moldar. Então, como você explica essas imagens bizarras? Photoshop? Feitiçaria? Não. Essas são algumas das muitas centenas de petróglifos ancestrais que podem ser encontrados pontilhando os penhascos de Erenito, no misterioso petróglifo da Montanha Branca no deserto vermelho de Wyoming. As fotos parecem ser surreais, mas aqui está o lance. As mãos que você vê aqui, aparentemente pressionando a pedra como uma moeba, não são as mesmas mãos que criaram as próprias impressões. Na verdade, é provável que essas mãos da foto não existiam entre 200 e 1000 anos, quando os petróglifos foram feitos por ancestrais antigos. Simplificando, um petróglifo é qualquer imagem criada pela remoção da parte de uma superfície de rocha por incisão ou abrasão. Os muitos petróglifos encontrados em White Mountain devem ter sido esculpidos no arenito por nativos americanos Shoshone. Alguns parecem mostrar caças de búfalos ou alces, enquanto outros são mãos ou pegadas escavadas na pedra. O derretimento da pedra requer o tipo de calor imenso que geralmente só é encontrado no centro da Terra. Então, como eles fizeram isso? Uma teoria apoiada pelo geólogo Percy Fawcett e ex-governador de Connecticut, Hiram Bingham, que redescobriu Machu Picchu, sugere que civilizações antigas podem ter sido capazes de usar uma substância desconhecida, derivada da matéria vegetal para amolecer o arenito. Outros até especulam que o homem antigo possuía um dispositivo avançado, que de alguma forma permitia o uso de temperaturas muito altas para moldar as superfícies sólidas. Os petróglifos de White Mountain ainda precisam ser estudados em detalhes, então talvez nunca saibamos a resposta com certeza, mas é seguro dizer que o processo não deve ter sido tão fácil quanto parece. O que vocês acham desse mistério? Conta aí pra gente nos comentários. O hamster é um dos animais de estimação mais populares do mundo, mas essas pequenas bolas de pelo são realmente capazes de muito mais do que apenas correr em círculos em uma roda. Ok, aposto que todos estão se perguntando como aquele adorável hamster de estimação acabou em uma situação tão traiçoeira. Deixe-me explicar tudo. Esse hamster ninja está em um dos muitos labirintos elaborados por seu dono Mr. Adrenaline, que atende pelo nome do It Yourself Master Maze no YouTube. Uma vez que ele é deixado com segurança no labirinto, esse carinha destemido enfrenta um trajeto de roer as unhas, cuidadosamente construído inteiramente de papelão, que é completo com todos os tipos de inovações bem legais. Ao percorrer túneis e pontes, ele se depara com uma série de desafios, incluindo plataformas giratórias, martelos giratórios e poços de bolinhas. Além disso, há até uma batalha tensa no estilo chefão final, com uma cobra robótica de papelão. As coisas podem ficar um pouco complicadas ao longo do caminho, mas ele de alguma forma consegue escapar de todas as situações complicadas. Veja como ele conseguiu escapar de cair. Quem diria que assistir a um hamster completar um labirinto poderia ser algo realmente de roer as unhas? Antes que você perceba, você vai estar gritando na sua tela: "Vamos lá, amiguinho, você consegue!" Depois dessa luta corajosa pelo labirinto e de cair graciosamente em algumas ocasiões, este pequeno herói chega em segurança à linha de chegada. Ele deve estar absolutamente enlouquecido. Pode parecer que alguns desses obstáculos podem machucar o hamster, mas o seu dono garantiu aos espectadores que seu amado animal de estimação está totalmente seguro. Na verdade, aqueles pequenos gritos que você ouve simplesmente foram editados depois. Não há nada mais reconfortante quanto a sensação de acariciar um gatinho ou um cachorrinho fofo. Além disso, eles parecem gostar mais do que nós. Mas gatos e cachorros não são os únicos bichinhos que adoram um bom e velho carinho. Seu primeiro pensamento depois de ver esse clipe pode ser: "Oh, isso é adorável, mas o que é essa criatura?"
Deixe-me apresentar o Charlie, o porco-espinho montês de 10 anos. Esta espécie de porco-espinho vive nas florestas da América do Sul, onde pode ser encontrado vivendo nas árvores. Eles são o que é conhecido como um animal arbóreo, o que significa que são excelentes escaladores, e sua longa cauda preensil é perfeitamente desenvolvida para ajudá-los a se agarrar. Eles também têm espinhos curtos e grossos e geralmente pesam entre 2 e 5 quilos, tornando eles menores do que alguns de seus parentes, como o porco-espinho norte-americano, que pode pesar até 9 quilos. Charlie é apenas um dos muitos animais cuidados por Johnny, que adora educar as pessoas sobre essa criatura incomum. Quando Charlie aparece no zoológico, as pessoas costumam perguntar se ele é apenas um ouriço bem crescido. Durante o seu tempo de inatividade, Charlie adora usar as suas mãos curvadas para comer lanches saborosos como batata doce e espiga de milho, e como você pode ver, ele também adora ser acariciado. Pode não parecer que acariciar um porco-espinho é a coisa mais inteligente a fazer, mas Johnny segue a direção natural dos espinhos, para garantir que não se machuque. Os espinhos são na verdade apenas cabelos modificados feitos de queratina, e é um mito que os porcos-espinhos podem atirar eles do corpo. Em vez disso, os porcos-espinhos levantam seus espinhos, como um gato levantando o pelo, que podem se prender a um predador. Você pode ter se apaixonado por Charlie, mas eu não recomendo acariciar um desses na natureza. Você foi avisado. Os cactos podem viver por centenas de anos com quase nenhuma água, o que também os torna uma aposta bem segura para os donos de plantas domésticas amadores. Embora seus espinhos pontiagudos possam não fazer deles as plantas mais bonitas, você ficaria surpreso ao saber que muitos cactos têm um lado belo secreto. Algumas espécies, como a Echinopsis, apresentadas neste incrível time-lapse de Echinopsis Freak, florescem à noite e seriam polinizadas por criaturas como mariposas e morcegos da natureza. Você pode estar pensando, ei, eu tenho alguns cactos no meu quarto, e eles nunca floresceram com lindas flores cor-de-rosa. Na verdade, as flores desse cacto realmente florescem durante a noite e duram apenas um único dia, e elas geralmente ficam mais bonitas por algumas horas. A maioria dos time-lapses nesse belo clipe foram registrados ao longo de aproximadamente 8 horas de mudança, enquanto as flores se abrem e desabrocham. Você pode encorajar seus cactos a florescerem simplesmente tomando um cuidado especial com eles. Isso significa garantir que eles sejam mantidos em um local claro, com luz solar adequada. E lembre-se de regar sempre para não secar completamente. É preciso muita energia para as plantas produzirem flores, portanto alimentá-las com nutrientes extras como fertilizantes especiais também vai ajudar a estimular as flores. Se você é um proprietário de plantas preguiçoso, é provável que seus cactos ainda vão sobreviver, se você não tomar essas precauções extras, mas talvez não dê flores. Felizmente, Echinopsis Freak está aqui para documentar essas lindas flores para você. Você já tirou algo do freezer só para descobrir que está congelado e coberto de gelo? Não são apenas os sorvetes esquecidos que sofrem destinos tão gelados. É só olhar esse caça Lockheed F-117 Nighthawk congelado. Eu sei o que você está pensando. Não há um freezer grande o suficiente para conter um jato de combate. Então, eis o laboratório McKinley Climactic de testes meteorológicos. Tenta dizer isso 5 vezes rápido. McKinley Climactic, McKinley Climactic, McKinley Climactic, McKinley Climactic. Pode não ter passado por sua cabeça, mas testar aeronaves militares para ver como elas resistem a condições climáticas extremas em ecossistemas de verdade seria muito caro e imprevisível. Para contornar esse problema, em 1940, a Força Aérea dos Estados Unidos construiu uma maravilha da engenharia, um laboratório meteorológico capaz de simular vários climas. O McKinley Climactic é um hangar resfriado e isolado que está em operação desde 1947, quando o Corpo Aéreo dos Estados Unidos começou a avaliar naves de guerra por lá. Alguns anos depois, abriu suas portas para o restante dos militares e, na década de 80, se tornou acessível a empresas privadas. O objetivo principal do laboratório é medir o desempenho das peças de aeronaves e outros itens militares em temperaturas extremas. Dentro do laboratório, o avião é apoiado e amarrado, de modo que as rodas não se movam, mas os motores continuam funcionando. Existem 5 câmeras de teste, com a maior do mundo medindo 5.100 metros quadrados. As temperaturas na câmara principal podem variar de uma temperatura ártica fria de menos 54 graus Celsius a escaldante 74 graus. O líquido refrigerador é armazenado em um tanque de baixa pressão, e o vapor comprimido é usado para criar o tipo de condição de congelamento que a aeronave encontraria no mundo real. Entre as outras câmeras está uma câmara de névoa salina, capaz de replicar as condições tropicais. Uma câmara que testa os veículos com o sol, vento, chuva e poeira para condições ambientais, e uma câmara de altitude, que pode criar altitudes de pressão de quase 25.000 metros, com uma faixa de temperatura de 27 a 38 graus Celsius. Em seus quase 75
5 anos de história, o laboratório testou quase todos os aviões de guerra do arsenal dos Estados Unidos, e não é nada barato de operar. Apenas um dia de teste na câmera custa entre 10 mil e 25 mil dólares, enquanto a conta mensal de eletricidade é superior a 200 mil. Não há nada como um dia na praia para limpar a sua mente. As ondas rolando na praia, a areia entre os dedos dos pés e uma manada de alces correndo freneticamente. Peraí, o quê? Essa ocorrência bizarra aconteceu em Cannon Beach, em Oregon, janeiro de 2021. Eric Brown, um morador de Seattle, estava passando a noite em um hotel à beira-mar em um domingo, enquanto viu a multidão de criaturas ágeis correndo em sua direção. Obviamente, seu primeiro instinto foi pegar o seu smartphone e gravar tudo. À medida que atravessam a praia, o rebanho pode ser visto tentando se afastar das ondas invasoras vindas de várias direções, antes de continuar em frente. De acordo com o proprietário do hotel, as marés foram as mais altas que Cannon Beach já viu desde 67. Com alguns moradores afirmando terem visto ondas de até 6 metros de altura. Parece que os alces estavam tentando freneticamente escapar de uma maré especialmente alta, apelidada de Maré do Rei, e foram até a praia, em busca de segurança e terra firme. Eu sei que todo mundo está chocado ao ver os animais em um lugar tão inesperado, mas há todas as chances de que os alces também estejam pensando, porque esses humanos estão olhando para nós. E o mais importante, porque eles construíram suas casas estúpidas em nossa trilha. E aí, qual dessas coisas mais deixou você de queixo caído? Se você quer ainda mais, por que não conferir os episódios anteriores dessa série? Muito obrigado por assistir e até a próxima.